Nesse vídeo eu quero comentar com você o que você precisa fazer e por que você precisa tirar o teu dinheiro da poupança. Mas além desses dois pontos, eu quero também te explicar qual é o principal ganho que você vai ter tirando o teu dinheiro da poupança, tá bom? Eu sou o Guilherme Barbosa, eu trabalho com investimentos, né? Eu invisto há mais de 11 anos. Esse ano de 2021 eu completo 12 anos investindo e desde julho do ano passado eu decidi compartilhar tudo que eu aprendi ao longo dessa jornada. Eu acredito muito na seguinte filosofia de investimentos. As pessoas que têm a sua atividade principal, né? Então geram a sua receita da sua atividade principal, seja uma atividade CLT, uma atividade autônoma, uma atividade empresarial, elas devem, junto com essa atividade, investir. Porque essas duas coisas juntos, né, é isso que eu acredito. Você cada vez mais ganhando aqui na tua atividade principal, na tua renda, sendo promovido, gerando mais lucro com a sua empresa, enfim, na sua atividade principal, e investindo esse dinheiro, essas duas coisas juntos é que vão fazer com que o seu capital cada vez se multiplique mais. E com esse capital, né, com o lucro dessa atividade, com o lucro desses investimentos, você vai poder comprar um carro mais seguro para tua família, você vai poder comprar uma casa maior, melhor, você vai poder realizar seus sonhos de viajar, proporcionar uma excelente educação para seus filhos e etc. Isso é muito uma filosofia de investimentos que eu acredito, tá bom? E quando você decide abandonar a poupança, você ativa aqui, você vai começar a transitar para melhorar esses seus resultados, né? Para se aproximar mais do mundo dos investimentos. Então, abandonar a poupança é muito mais do que ter um ganho um pouco melhor do que o da poupança. É muito mais do que isso. É você começar a se abrir para o mundo dos investimentos. E junto com a tua atividade principal, você começar a multiplicar cada vez mais o teu patrimônio, tá bom? Então, é isso que eu quero conversar com você aqui nesse vídeo. E eu quero te explicar, tintim por tintim, o que você precisa fazer e como e por quê, para você parar de perder dinheiro com a poupança e muito mais do que isso, se abrir para o mundo dos investimentos, começar a investir não só nas opções que eu vou te dar aqui para substituir a poupança, mas em todos os outros tipos de investimento, né? Você entendendo como que funciona, qual é o risco e etc., você vai investir com muito mais segurança. Dando sequência aqui, eu quero discutir contigo 6 pontos, envolvendo essa transição da poupança para investimentos melhores, tá? Ponto de partida, né, o ponto zero aqui, muita gente deixa o dinheiro na poupança por uma questão de segurança, por entender, por achar que é o investimento mais seguro que existe, tá? Bom, o que eu tenho para te dizer aqui é que não é o investimento mais seguro que existe. Vamos dar um passo para trás, né? O que é investir na poupança, né? Poupança é um tipo de investimento dentro da renda fixa. Os investimentos em renda fixa, eles nada mais são do que o empréstimo desse capital, desse dinheiro, para alguém. Então, quando você coloca o teu dinheiro na poupança, você está emprestando esse dinheiro ao banco. Então, o banco está te remunerando ali 1,4% ao ano, esse dinheiro que você emprestou para ele, e esse dinheiro ele vai emprestar para outras pessoas cobrando 200% ao ano, 150% ao ano, taxa de cartão de crédito, taxa da conta corrente ali, do limite de cheque especial, né? Então, qual que é o risco em você fazer esse empréstimo para o banco? O risco é se o banco quebrar. Então, 2020, por exemplo, teve uma instituição financeira que quebrou. Isso acaba que às vezes não é muito divulgado, mas não é tão incomum haver a quebra de instituições financeiras, instituições bancárias. Quem não lembra aí do Bamerindos, da propaganda deles, né? Então, com relação à segurança, esse investimento está dentro da renda fixa e ele é mais seguro, a segurança dele está correlacionada à solidez da instituição financeira que você está aportando, que você está guardando esse dinheiro na poupança, tá? Qual que é a opção de investimento, qual que é a instituição mais sólida do que um banco? E que também você pode emprestar dinheiro para ela. O investimento mais seguro do que a poupança são os títulos do Tesouro Direto. O que é isso? É emprestar dinheiro para o governo. Tá? Então, existem mais ou menos nesse momento 12, 13 títulos disponíveis. Existem 2 deles em específico nesse momento, que são os mais recomendados para a poupança, né? Então depende do momento que você está assistindo esse vídeo. Os títulos do Tesouro, eles não são sempre os mesmos que estão disponíveis, né? Então varia a taxa de juros, varia o vencimento, varia o tipo. Então nesse momento existem 2 opções de título do Tesouro para substituir a poupança, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles. Então o investimento que é mais seguro do que a poupança, que proporciona um nível de segurança maior, são os títulos do Tesouro, né? Maior do que a poupança. Para você entender isso também, eu gosto de fazer a seguinte comparação, né? É mais fácil o banco quebrar antes do que o governo. Quando você coloca uma instituição dessa do lado da outra, né, o governo é uma instituição muito mais sólida do que o banco. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gosto de abordar e pensar é o seguinte: no pior das hipóteses, o governo vai imprimir dinheiro e vai saldar as suas dívidas, né? Principalmente desde 2014 até agora, 2021, o governo está gastando mais do que arrecada. E aí, para cobrir esse déficit, que é chamado de déficit primário, ele precisa captar dinheiro emprestado. E ele faz isso emitindo título de dívida via Tesouro Direto. Então, se o governo pisar na bola, né, dar o calote nesses títulos de dívida, ele vai dificultar muito as chances dele continuar captando esse dinheiro. Então, ele preserva muito a confiabilidade, a solidez dessa entrada de caixa para ele, né? Então, ele honra muito esses pagamentos. Tanto é que ele proporciona liquidez diária. Então qualquer um dos títulos do Tesouro que você investir, se você quiser resgatar, ele se compromete a comprar, a pagar, né? Isso não era qualquer preço, tá?
Existem momentos que vai estar mais favorável para o próprio título do Tesouro, existem momentos que vai estar mais favorável para o investidor. Então, veja que eu estou comentando aqui que ele se compromete a pagar. O preço depende, claro, da variação da taxa de juros, mas isso é assunto para um outro vídeo. E no final do dia, se estiver correndo mesmo esse risco, ele tem a condição de imprimir dinheiro e saldar essas dívidas, né? Ele tem o controle da impressora, vamos dizer assim, de forma genérica, tá bom? Então, títulos do Tesouro são os investimentos mais seguros do que a poupança e nesse momento 2 deles são os mais recomendados para substituir a poupança. No mesmo nível da poupança, eu considero CDBs de grandes bancos, tá? Então, CDBs de grandes bancos. E aqui eu quero dar um exemplo para ficar, inclusive, mais claro essa questão. Vamos imaginar o seguinte: eu investi R$1.000 em um CDB do Banco X. E você investiu também os mesmos R$1.000 na poupança do mesmo Banco X, tá? Perceba que a gente está falando aqui do mesmo Banco X, né? Agora é o seguinte, vamos imaginar que o Banco X, por algum problema, quebrou. O que vai acontecer com nós dois? Você que investiu na poupança, você tem uma segurança maior do que a minha? Você vai, como é que fica? Não, você está exatamente no mesmo barco que eu, no caso de quebra do Banco X. Então por isso que eles têm o mesmo nível de segurança, tá? E aí entra, para esse tipo de investimento, entra o FGC. Eu não quero entrar muito no detalhe do FGC, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu prefiro fazer um vídeo no futuro, eu vou fazer um vídeo no futuro falando só sobre o FGC. Mas basicamente ele cobre a poupança, CDBs, LCIs, LCAs e alguns outros produtos de renda fixa, tá? Ele não cobre o título do Tesouro, ele não cobre CRI, CRA, ele não cobre debenture, enfim, ele tem uma cobertura específica que inclusive no próprio site do FGC ele explica isso. Qual é o tamanho dessa cobertura? R$250 mil por CPF, por instituição, né? Então, nesse caso aqui, o valor que nós investimos, ele é de R$1.000, muito menor do que os 250, então tanto eu quanto você teremos esse socorro, vamos dizer assim, do FGC, né? É um processo burocrático, demora alguns dias, mas o FGC vai lá e vai bancar, né? vai restituir esses R$1.000 aí para nós, tá bom? E aí eu quero fazer inclusive um parênteses e fazer inclusive um alerta aqui. Eu vejo às vezes alguns vídeos na internet, vejo às vezes alguns assessores de investimento, algum gerente de banco, enfim, pessoas recomendando CDBs, recomendando LCIs, LCAs, enfim, recomendando produtos que têm a cobertura do FGC e falando que são 100% seguros, que você pode investir tranquilo, porque tem a cobertura do FGC. Eu não gosto dessa abordagem, tá? Eu particularmente não gosto dessa abordagem. A forma com que eu penso, para fazer uma analogia, é a seguinte: eu tenho carro e tenho seguro. Não é porque eu tenho seguro no meu carro que eu saio por aí fazendo maluquice. Então, não é porque o FGC proporciona uma cobertura que você vai sair por aí fazendo maluquice com o teu dinheiro, emprestando o teu dinheiro para instituições pequenas, para instituições com uma nota de risco ruim, que tem um risco maior de calote. Só porque tem o FGC não deve ser um critério para você investir ou não o seu dinheiro, para você fazer ou não esse investimento, tá? Então esse é um ponto importante. E por que eu bato nessa tecla? Porque o bolso do FGC ele não é infinito. Então dependendo da instituição que quebrar, ele não vai ter dinheiro, o FGC não vai ter dinheiro para bancar todo mundo. O FGC não vai ter dinheiro para pagar todos os investidores, para restituir todos os investidores, porque o bolso dele tem um limite. Se quebrar uma instituição e o valor para socorrer os investidores for maior do que esse montante que o FGC tem lá, aí as pessoas vão ficar sem, não serão 100% restituídas, tá? Então esse é um alerta importante que eu faço com relação ao FGC, tá? Então com relação à segurança, ficou claro que títulos do Tesouro têm uma segurança maior do que a poupança e CDBs de grandes bancos, né? Instituições sólidas, e aqui eu estou falando de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Banco Itaú, Banco BTG Pactual, enfim, estou falando de instituições grandes, não estou falando de instituições pequenas. Um outro ponto que eu quero comentar aqui é o seguinte, é com relação à facilidade. Então muitas pessoas falam o seguinte: eu deixo meu dinheiro na poupança porque é fácil para transferir, é fácil para resgatar, eu já estou acostumado e etc. Vou te falar o seguinte: tanto CDBs de grandes bancos quanto títulos do Tesouro, eles proporcionam a mesma facilidade. É só uma questão de você se acostumar com os horários, se acostumar com a forma de enviar o dinheiro, se acostumar com a forma de resgatar esse dinheiro, tá? Te garanto que é tão tranquilo quanto é só uma questão de costume. Às vezes as pessoas falam assim: eu coloco meu dinheiro na poupança porque eu só quero tirar ele da minha frente, só quero tirar ele da conta corrente. Tudo bem, eu acho que é uma estratégia válida, você tirar o dinheiro da sua frente, mas não faça isso mandando para a poupança, por conta da rentabilidade. A poupança está rendendo muito pouco atualmente, deve continuar rendendo pouco, inclusive a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas é por isso que você não deve deixar o teu dinheiro lá, né? Quer tirar o teu dinheiro da frente? Não tem problema. Coloque num título do Tesouro, coloque num CDB de um grande banco. Dando sequência aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o futuro da poupança, tá? Como que é calculada a rentabilidade da poupança, né? Ela é
70% da taxa Selic. Essa é a rentabilidade da poupança. Então, para a gente falar do futuro da poupança, a gente tem que olhar para o futuro da Selic. O relatório Focus ele faz algumas estimativas para a Selic, apesar de que o track records, né, a assertividade dessas estimativas não são muito boas. Mas a gente precisa ter um parâmetro aqui para a gente poder conversar. Tá? Então, 2021, a estimativa para Selic é de 3,25%. Para 2022, a estimativa é de 4,75. Então quer dizer que a poupança vai render 70% desse valor, que é igual a 3,32 aqui, né? Então a poupança, a rentabilidade da poupança, 70% desse valor vai ser 2,275. Tá? Então essa é a rentabilidade ao ano estimada para a poupança nos próximos meses. Tá? O exercício que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: qual é a inflação para esse mesmo período? Então eu já peguei os dados aqui. Então a inflação no mesmo período vai ser de 3,34 em 2021 e 3,50 em 2020. Tá? O que isso nos mostra? Né? O que isso nos mostra? Que a rentabilidade real, o que é a rentabilidade real? É quanto rendeu o teu investimento menos a inflação, né? A rentabilidade real é aquilo que está acima da inflação. Então, ó, 2,27 menos 3,34, então menos 1,07, então 3,50 menos 3,32. Então, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que se nesse período aqui, 2021 e 2022, considerando essas estimativas, você vai ter uma rentabilidade negativa de 1%. Quer dizer que o teu dinheiro que está lá investido, ele vai perder 1% de valor, porque as coisas vão ficar mais caras do que rendeu. Né? Isso considerando que você vai deixar o seu dinheiro na poupança. Agora, se você deixar ele em outros investimentos, né? Então, por exemplo, o Tesouro Selic, que é uma das outras opções que eu vou falar para você aqui, ele rende muito perto da taxa Selic. Então, ele vai render muito perto de 3,25. Ele vai render muito perto de 4,75. Ele vai render um pouquinho abaixo. Então, por isso que ele é um investimento, além de mais seguro, entregando uma remuneração melhor. Né? Então, só para repetir aqui, para garantir que tenha ficado claro. A poupança, ela rende 70% da Selic. Já o Tesouro Selic, ele rende perto de 98, 95% da Selic. Então ele rende muito mais do que a poupança. Então por isso que ele é um investimento melhor. Se a gente for falar de CDBs, né, existem alguns bancos grandes que oferecem CDBs com um percentual mais alto, 104, 106, 102% do CDI. O CDI ele anda muito próximo da Selic, tá? Ele anda muito próximo da Selic. Então quer dizer que até interrompi aqui a sequência do vídeo para te falar uma mensagem importante aqui. Compartilhe esse vídeo. Existem grandes chances de que muitas das pessoas que você conhece estão com dinheiro na poupança. Né? Existem algumas estatísticas que falam que de 6 a 7 pessoas têm o dinheiro na poupança. Então, a cada 10 pessoas que você conhece, de 6 a 7 estão com dinheiro na poupança. E esse vídeo vai ajudar essa pessoa a entender melhor o que é a poupança, entender melhor por que ela é ruim, entender melhor as outras opções e melhor do que isso, entender melhor o que ela vai ganhar, né? Que é muito além do que só a remuneração acima da poupança. É muito mais do que isso. Né? Quando você olha para outros investimentos, é muito mais do que isso. Eu vou falar bem sobre isso no final do vídeo, por isso que é importante que você assista até o final. Compartilhe esse vídeo para você ajudar aí de 6 a 7 pessoas do teu círculo de amizade. E aí agora a gente retoma pro vídeo. Um outro ponto com relação à poupança, que muita gente não se atenta, até tá errado aqui, um outro ponto com relação à poupança que muita gente não se atenta é o seguinte: ela só rende, ela só te entrega aquela remuneração no aniversário, tá? Então o que isso quer dizer? Vamos imaginar o seguinte: no dia 10 de fevereiro, você investiu R$500 na poupança, tá? Aí, por algum motivo, no dia 9 de fevereiro, no dia 9 de março, você precisou pegar esse dinheiro de volta. Quanto que você vai pegar? Se você deixou ele investido, qual que é o natural? O natural é que você pega os mesmos R$500 mais a rentabilidade, mais o retorno que ele vai te dar, mais algum rendimento. Afinal de contas, você colocou ele em algum lugar. O ponto é o seguinte: na poupança, você só tem direito à remuneração, à rentabilidade, se você completar, se o dinheiro que tiver lá fizer aniversário. Então aqui tirou antes do aniversário, né? Mês-versário, vamos dizer assim. Então você não vai ter rentabilidade. Esse mais rentabilidade aqui vai ser mais zero. Então você vai sacar os mesmos R$500. Só que nesse período de um mês teve inflação. Então o teu poder de compra, né, perdeu, esses R$500 perderam o poder de compra. Esse para mim, inclusive, é um dos grandes problemas, né, da poupança. E aí, nessa conta que eu fiz aqui em cima com você, dessa rentabilidade negativa, eu fiz considerando que você não fez nenhum saque antes do aniversário. Porque se você fizer, esse valor aqui vai ser menor ainda. O resultado aqui vai ser pior ainda. Já, tanto no Tesouro Selic quanto no CDB, a rentabilidade é diária. Então, se ficou 2 dias lá, você vai pegar a rentabilidade de 2 dias. Ficou 31 dias, a rentabilidade de 31 dias. Ficou 29. Por aí vai. Então essa questão do aniversário, ela rouba muito da rentabilidade da poupança. Né? É um ponto de atenção e é um ponto que infelizmente muita gente esquece. Né? Se você tirar um extrato, por exemplo, da poupança, se você fez vários aportes lá, se você tirar um extrato detalhado, você vai ver que você tem várias datas de aniversário. Né? Porque cada vez que você fez um aporte, criou ali uma data de aniversário. Bom, como resolver? Né? Beleza, Guilherme, eu entendi qual é a opção mais segura, eu entendi que a perspectiva para os próximos anos continua com baixa rentabilidade na poupança, eu entendi que o aniversário me prejudica, como é que eu resolvo? Bom,
Eu gosto de pensar que se você está acostumado com o seu dinheiro na poupança, não faz sentido você fazer uma transição de 100% para outros tipos de investimento, tá? Minha sugestão é que você faça uma transição. Antes de falar da transição, quais são 4 opções para substituir a poupança, tá? Então, assim, o Tesouro Selic é uma delas. Então, nesse momento, né, existem 2 títulos do Tesouro disponíveis. Lá no site do Tesouro Direto, você consegue fazer isso tanto direto via o Tesouro, quanto pelo teu banco, quanto por uma conta na corretora. Então, a gente já vai falar mais pra frente dessa parte operacional, tá? Mas nesse momento eu quero falar quais são as opções. Então, a primeira opção são os títulos do Tesouro. Então, nesse momento existem 2. Um com vencimento em 2024, outro com vencimento em 2027. Eles vão remunerar o quê? Eles vão remunerar a taxa Selic, né, mais um valorzinho aqui, ó, mais 0,15, mais 0,32, tá? Aí você pode olhar essa data de vencimento aqui e pode falar assim, nossa, Guilherme, eu não posso deixar o dinheiro parado até 2024, até 2027. Não é isso que quer dizer essa data de vencimento aqui, esse ano aqui. Só que quer dizer o seguinte, se você colocar lá R$1.000 lá e deixar, quer dizer que em 2024 o título vai vencer. Então o título vai vencer e o dinheiro vai vir para tua conta automaticamente, para tua conta corrente, vamos dizer assim, tá? Porque ele vai vencer. Então é só para sinalizar que nesse período o título expira e aí ele sai do título e vem para tua conta corrente, tá? Mas se você antes disso precisar do dinheiro, você vai ter que pedir o resgate manual, vamos dizer assim, né? Então vamos dizer assim, em 2024 o resgate vai ser automático, o título vai vencer e o dinheiro vai cair na tua conta. Se você quiser antes, você precisa fazer o resgate manual. Você não tem prejuízo nenhum, né? Porque ele conta, né? O Tesouro Selic ele conta com liquidez diária, tá? Então, a segunda opção são os fundos de investimento DI com taxa zero. A diferença aqui é a seguinte: você estará delegando para um gestor para ele realizar os investimentos para você em renda fixa, com liquidez diária, com o mesmo nível de segurança, mas buscando uma rentabilidade melhor, né? Ele vai estar ativamente ali fazendo alguns investimentos, buscando uma rentabilidade melhor para você, tá? Então essa é uma segunda opção. E os fundos DI de taxa zero, eles inclusive já tiveram uma performance muito melhor. Atualmente eles não estão com uma performance muito grande. A terceira opção são CDBs de bancos grandes, com remuneração de no mínimo 100% do CDI, tá? E aqui vai um alerta, é importante você ficar atento a isso, né? Há uns 6, 7 meses atrás, eu tinha um dinheiro que eu precisava ter liquidez diária para ele, aí eu decidi deixar ele em um CDB. Bom, liguei para minha gerente e falei para ela, olha, eu tô vendo aqui no Internet Broker, no Internet Banking, que os CDBs que tem aqui são muito ruins, eles estão pagando 80% do CDI e tal. Você consegue algum com uma remuneração melhor para mim? Ela falou, não, consigo um com 105% do CDI. Eu falei, então tá bom, então tem um valor aí na conta, pode investir X reais desse valor aí nesse CDB. Tá bom. Passou um tempo, eu fui olhar os meus investimentos, olhar os dados, e na verdade o CDB estava rendendo 80% de CDI. Então, é por isso que é importante você fazer os investimentos, ouvir o que as pessoas têm a dizer, gerente do banco, assessor de investimentos, mas conferir, né? Porque eu, nesse caso, por exemplo, estava lá crente que estava rendendo 105% de CDI, mas não estava rendendo 80% de CDI. Tá? Então, é importante que seja, nesse momento, né, antigamente era mais difícil você encontrar 100% de CDI, né, quando a taxa de juros era mais alta, o CDI era mais alto. Mas nesse momento, você deve conseguir, né? Se não tiver diretamente disponível lá no home broker, na hora que você tiver... Se não tiver, eu falo muito home broker, que é para comprar ações, né, no Internet Bank. Se não tiver disponível lá no aplicativo, no Internet Bank do teu banco, liga pro teu gerente, pede para ele e depois acompanha, né, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. E a quarta opção, inclusive, ela tem a ver com uma instituição em específico. Ela criou um novo produto, chama Tesouro 3.0, só que ele é um produto que só existe na Vitrio. Tá? Então ele é um produto da Vitrio. Eu até fiquei num dilema se eu falaria ou não desse investimento para você aqui, mas eu decidi falar, né? Eu fiquei na dúvida porque será que não vai dar a entender que eu estou querendo recomendar a Vitrio, né? Recomendar essa empresa? Não, eu não estou querendo recomendar essa empresa. Eu só estou querendo te mostrar uma opção de investimento para a poupança que tem uma boa remuneração, um bom retorno. Né? Então, meu foco aqui está com a segurança do teu investimento e o retorno do teu investimento. Então, por isso que eu acabei decidindo falar, mesmo sendo um investimento específico de uma única instituição, tá? O que é o Tesouro 3.0, né, da Vitrio? Vitrio é o nome da corretora. Ele é uma carteira que mistura alguns títulos do Tesouro Direto, então ele vai investir no Tesouro Direto, né, vai emprestar dinheiro para o governo, só que ele mistura os títulos altíssima liquidez, né, então ele mistura, a maior parte desse blend, dessa mistura, é de títulos do Tesouro Selic, mas ele também coloca alguma parte, né, um percentual de títulos com diferentes prazos de vencimento, com diferentes perfis, né? Títulos pré-fixados, títulos pós-fixados, com o objetivo de, com essa mistura, entregar uma remuneração melhor para você. Né? Então, nesse momento, eu entrei, inclusive, no site da Vitrio para ver, nesse momento, a composição é de 80% do Tesouro Selic 2026 e 12% do IPCA mais 2026. Por conta dessa composição, ele consegue te entregar uma boa remuneração. Mas só repetindo aqui o seguinte, não estou
fazendo uma recomendação para você aqui, nem de Tesouro Selic, nem de CDI, nem de CDB, nem de Tesouro 3.0 da Vitro, né? Eu não estou recomendando, né? Eu estou te mostrando, te dando os dados, te dando as informações, e no final a decisão é tua, né? Com base nas informações você vai tomar a decisão de para onde é melhor colocar o teu dinheiro, tá? Bom, é importante que você saiba o seguinte, tanto para as opções aqui 1, 2 e 4, então Tesouro Selic, Fundo de Investimento DI com taxa zero e Tesouro 3.0 da Vitro, essas três opções, elas, no ano de 2020, elas passaram por um certo estresse com relação à remuneração, com relação à rentabilidade, tá? Por quê? Existe quando a gente fala de Selic, existe duas coisas. Existe a meta Selic e existe a Selic Over. O que é a meta Selic? É a taxa básica de juros definida pelo Copom, né, pelo Comitê Monetário. Nesse momento, está definida em 2% ao ano. Tá? Então, quando você coloca o seu dinheiro no Tesouro Selic, ele está rendendo 2% ao ano? Ele está rendendo a meta Selic? Não, ele está rendendo a Selic Over. O que é a Selic Over? Ela é a média das negociações de títulos do Tesouro. E aí, o que faz o preço? Né? O que faz esse valor subir? O que faz esse valor cair? Né? O que faz ele subir? O que faz ele cair? A lei da oferta e da procura. Então, se tiver muita gente resgatando, né, vendendo esses títulos de volta para o Tesouro, a tendência é de que a Selic Over se afaste mais da Selic Meta, fique menor, né? Então ela vai lá para baixo, vai lá para 1.8, 1.7, enfim, só para você entender. E à medida que isso fica num nível saudável de negociação, nesse momento, por exemplo, ela está em 1.9, então por isso que ela rende um pouquinho abaixo da Selic Meta. Tá? Então, durante o estresse que a gente viveu em 2020, né, quando tudo aconteceu, os estresses de mercado, as taxas caindo, bolsa caindo, etc., a Selic Over foi muito mais para baixo. E aí, esses investimentos, o investimento 1, 2 e 4, eles, momentaneamente, eles foram para um valor mais negativo. Né? Por que eu estou te falando isso? Né? Para você ter clareza de que esse investimento ele também tem um certo impacto. Né? A poupança também vai passar por isso, porque ela também está relacionada com a Selic. Então, isso daqui pode, né? Então foi um evento único, a primeira vez que aconteceu, inclusive, nos últimos tempos, e gerou um certo estresse no mercado. Então quer dizer que o Tesouro Selic, Fundo DI e o Tesouro 3.0 não são bons, não vou colocar meu dinheiro lá? Não, nada disso. Né? Só para você ter clareza de como que eles funcionam e de que em momentos de estresse eles podem variar um pouco mais do que o normal, podem se distanciar ainda mais da meta Selic, tá? Mas a poupança ela também está relacionada com a Selic Over, então você vai ter o mesmo impacto. E aí um segundo ponto que às vezes as pessoas logo que começam a fazer essa transição se preocupam, elas fazem a transição, colocam o dinheiro lá e ficam acompanhando. E aí a rentabilidade fica ruim, fica baixa, fica negativa e etc. Por que isso acontece? E aí eu vou até adiantar um pouquinho aqui o último assunto, né, que é a tributação. Por que isso acontece? Porque até o 29º dia você vai pagar IOF sobre o rendimento, tá? Então se rendeu R$10, você vai pagar IOF sobre o rendimento. O valor que você aportou lá você não vai pagar, só sobre o rendimento. Então o IOF ele começa no primeiro dia tributando 96% do rendimento e até o 30º onde ele chega a zero. Então se você, nesses primeiros 30 dias, nesses primeiros 29 dias, se você acompanhar, você vai ver que a rentabilidade é muito pequena. Mas é porque o sistema ele já calcula o retorno líquido e ele já te mostra pagando o IOF. Então, por isso que você vai ver esse valor a mais aí. Mas depois do 30º dia, a alíquota de IOF é zero, e aí o que sobra é o imposto de renda. Né? O imposto de renda ele é um cálculo, a tabela regressiva, de acordo com o prazo que o teu dinheiro vai ficar lá. Então, se o teu dinheiro ficar lá até 180 dias, você vai pagar 22,5% sobre o rendimento. Se ele ficar de 181 a 360, é uma outra alíquota que é 20%. Se ele ficar de 361 a 720, é uma outra alíquota de 17,5%. E se ele ficar acima de 720 dias, né, 721, né, maior ou igual que 721, você vai pagar a alíquota mínima que é 15%. Tá? Então, fazendo a conta de padaria aqui, mesmo resgatando antes dos 180 dias, vale mais a pena do que a poupança. Tá? Então pensa o seguinte, se você está no Tesouro Selic, ele está rendendo perto da Selic Meta. Né? Então ele está rendendo praticamente 100% da Selic Meta. Já na poupança ele está rendendo 70%. Então 70% mais 22,5% vai dar 92,5%. Então mesmo assim, você tem aí 7,5% a mais de rentabilidade, mesmo nos primeiros 180 dias, né? Que é 180 dias. Você tem 7,5% a mais aí de rentabilidade com o teu dinheiro no Tesouro Selic, por exemplo. Né? Se ele estiver num CDB que paga mais do que 100%, um CDB pagando 100 ou mais do que 100, inclusive é um pouquinho melhor do que isso que eu te falei. Então mesmo pagando o imposto, vale mais a pena você migrar o teu dinheiro da poupança para uma dessas 4 opções. Né? Qual que você deve escolher? Avalia cada uma delas, vê qual que você tem mais familiaridade. Né? Hoje, eu tenho nas 4. Né? Então hoje eu tenho nas 4. Quer dizer que eu tinha um dinheiro e aí automaticamente eu coloquei nas 4, dividi e coloquei nas 4? Não. Na verdade, no começo eu fui colocando nos fundos DI de taxa zero, depois eu coloquei no próprio Tesouro Selic, e depois, né, um outro momento, estou falando isso
recentemente, né? Não estou falando de 10 anos atrás, estou falando no último ano, tá? Eu priorizei os CDBs, tá? Então, eu encontrei um CDB no Banco BTG, por exemplo, com liquidez diária, e isso é um ponto importante, né? No mínimo, 100% de CDI e liquidez diária, ou seja, se você precisar do dinheiro, você vai conseguir ele, né? E no máximo de um dia para o outro, você vai conseguir ele. No Tesouro 3.0, é D+2 a liquidez, tá? Então, você pede hoje, em até 2 dias o dinheiro está na tua conta, né? Então, os CDBs, eu dei uma preferência para os CDBs com 100% de CDI e liquidez diária, né? Então, é importante que seja, no mínimo, então só recapitulando aqui, ó, CDB é importante que seja, no mínimo, 100% de CDI e liquidez diária, tá? O fundo DI, né? Então, um fundo DI com taxa zero e liquidez diária. Ah, tem que ser diária? Olha, depende da tua organização. Pode ser D+2, por exemplo. Pode ser D+1. Depende da tua organização, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que se você pediu dinheiro hoje, se for D+1, se você pediu dinheiro hoje, amanhã ele está na tua conta. Se for D+2, depois de amanhã ele vai estar na tua conta, né? Em dias úteis, né? Então como é que você resolve? Escolhe uma dessas 4 opções. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, aí é que eu gosto, é você fazer essa migração de uma forma transitória. Você não precisa fazer essa migração de uma vez. Como que eu recomendo? Então vamos imaginar que você tenha lá R$1.000 na poupança. Vamos imaginar que o valor que você tem na poupança seja de R$1.000, tá? Então, transição. Minha recomendação é que você escolha um desses 4 e aí pega um percentual do teu valor que está na poupança e transfira para esse investimento. Então você pega lá, vamos dizer 20%. Pega 20%, no caso aqui R$200, e transfere para o CDB, por exemplo, né? Com rentabilidade. Vou repetir aqui para garantir que está claro. Com rentabilidade de, no mínimo, 100% de CDI e liquidez diária. Isso daqui é importante, tá? Então isso daqui é importante, tá bom? Transfere o dinheiro para lá. Para quê? Para você se acostumar aonde que clica, aonde que vai, como é que acessa, quanto tempo leva para o dinheiro ir e etc. Joia, fez isso? Depois de 30 dias, para você entrar na alíquota mínima do IOF, resgata uma parte desse dinheiro. Resgata aí 5%, só para você ver quanto tempo leva, qual é o limite de horário. Então cada um desse investimento aqui tem uma regra. Depende da instituição. Então, por exemplo, os CDBs, normalmente, se é dentro de uma corretora, normalmente você consegue investir e resgatar até as 16 horas em dias úteis, né? Se é dentro do teu próprio banco, que você conseguiu 100% de CDI e liquidez diária, se é dentro do próprio banco, normalmente ele não tem limite de horário. Se é um fundo DI com D2, você vai ver como é que isso vai, esses 2 dias você precisa se programar, né? Então você não pode ficar com a tua conta corrente zerada, né? Então transfere uma parte para um fundo DI, a outra parte para o Tesouro Selic, né? O Tesouro Selic você sabe que você vai conseguir estar em D+1 e o fundo DI em D+2, ou transfere uma parte para o fundo DI e a outra parte para o CDB dentro do teu próprio banco, que daí você consegue resgatar na hora. Enfim, você precisa fazer essa transição para você se acostumar com os horários, onde que clica e etc. Né? Então, depois de 30 dias, resgata 5% para você ver, para você se familiarizar. Você não precisa fazer isso de uma vez, você não precisa fazer essa transição de uma vez, faz uma transição gradativa para você se acostumar com ela, tá bom? Então, como resolver? Escolhe um dos 4. Escolher um dos 4, faz aí uma transição, faz um aporte parcial e faz um resgate parcial. Lembrando que o resgate tem que ser após 30 dias, porque senão a rentabilidade vai ser toda comida pelo IOF, né? Passou os 30 dias, pronto, aí se resgatar com 32, vai ter 32 dias de rentabilidade, né? E olha como a poupança é ruim, né? Imagina que você deixou o dinheiro lá 6 meses, você estava pensando em fazer uma viagem, e aí você resgatou um dia antes de completar 6 meses. Ele vai ter rendido só 5 meses. Agora, se ele tivesse em alguma dessas 4 opções, ele renderia 5 meses e 29 dias não, porque só rende em dia útil, né? Então, renderia lá 29 dias, 5 meses e 21 dias, por exemplo. A gente já abordou a Selic Over, né? Então, já falamos o que é a Selic Over, e a gente já falou um pouquinho sobre a questão da tributação. Bom, o que eu queria te falar aqui é o seguinte: você começar a fazer essa transição para outros investimentos, além da poupança, é muito mais do que ter uma rentabilidade melhor do que a poupança, tá? Você vai estar se despertando para o mundo dos investimentos. Então, na hora que você olhar ali as opções de investimento, você vai ver que tem um LCI, um LCA, que ele paga um pouquinho melhor, você vai querer entender o que é isso, e você vai pensar em fazer esse investimento, enfim. Então, na hora que você começa a fazer essa transição da poupança para outros investimentos, você vai ganhar muito mais do que só a rentabilidade a mais. Esse, para mim, é o principal ganho que você tem saindo da poupança, tá? Se despertar para o mundo dos investimentos. Eu acredito muito naquele combinado, né? Da tua atividade principal mais os seus investimentos. Essas duas coisas juntos é o que vão fazer o seu capital se multiplicar, e com isso, né, com o retorno dessa operação, com o lucro dessa atividade conjunta, né, a tua atividade principal, né, mais os seus investimentos, que você vai conseguir realizar teus sonhos, ter mais tempo, ter mais liberdade de escolha do que fazer, poder fazer uma viagem de fim de ano bacana, viagem dos sonhos, proporcionar um carro mais seguro para a tua família, enfim, realizar aí os seus objetivos, né? Os investimentos, eles têm esse poder, sem falar também da aposentadoria, né? Infelizmente, muitas pessoas não planejam a sua aposentadoria
e aí acabam descobrindo, quando tem muito tarde, acabam descobrindo que o que elas vão receber do INSS não vai ser suficiente para cobrir os custos dela. E aí entram em desespero, vão ter que continuar trabalhando por muito mais tempo. Né? Só para compartilhar uma informação contigo, hoje, apenas menos de 2% da população consegue parar de trabalhar e manter o seu padrão de vida. Né? Então é muito pouco. Né? Isso leva as pessoas a continuarem trabalhando sem querer, sem vontade e às vezes até sem saúde. Né? Com todas as dificuldades que é arrumar um trabalho, arrumar um emprego com uma idade mais avançada. Então é por isso que eu te falo, você começar a investir, né? Você sair da poupança, começar essa transição, é muito mais do que o dinheirinho aqui a mais, né? É muito mais do que o retorno maior que você vai ter nessa nova opção de investimento do que na poupança. É você se despertar, você começar a investir em outras opções de investimento, tá bom? Então, o recado final aqui, eu tenho um podcast, esse podcast chama Investindo sobre o Ombro de Gigantes. O objetivo desse podcast é o seguinte, todos os meses, né, tem gestor que escreve uma carta por mês, tem gestor que escreve uma carta por trimestre, né, os gestores de grandes fundos de investimento, são pessoas que sabem muito bem o que fazer com o dinheiro, tem excelente resultado, né? Então todos os meses eles publicam algumas cartas e eles falam de perspectiva futura, de passado, comentam sobre algumas empresas, enfim, tem informação bastante rica ali nessas cartas. O meu objetivo é ler essas cartas e pegar as melhores e trazer para um podcast, onde eu vou comentar as questões da carta, vou dar a minha opinião sobre algumas coisas, vou explicar algumas coisas que na carta não são explicadas, né, porque a carta é mais para quem já é investidor, para grandes investidores, e vou fazer esse ajuste, né, para o podcast. Né. Para te dar um exemplo, durante o mês de abril, na carta do Fundo Verde, o Luiz Stuberg, né, a equipe de gestão do Luiz Stuberg, comenta que naquele momento, em abril, as bolsas estavam muito baratas. E ele imaginava que tinha chegado num nível muito baixo de preços, né, um desconto muito grande, e que a tendência para o próximo 1, 2 anos é que elas se recuperassem, que esses valores aumentassem. Né. Na verdade, essa recuperação aconteceu muito antes, né, do que esse 1, 2 anos, e quem fez a análise, entendeu o que estava sendo dito, e fez investimentos em renda variável, conseguiu ter um retorno, né, para essa parcela dos investimentos de mais de 60%, 70%, investindo no índice. Né, só o índice, S&P 500 e Ibovespa entregaram esse tipo de retorno, tá bom? Então esse é o objetivo desse podcast, você pode ouvir ele indo ao trabalho, né, tá lá no Spotify, tá no Google Podcasts, enfim, vou deixar o link dele aqui no vídeo, na descrição desse vídeo. Você pode ouvir ele lavando a louça, lavando o carro, enfim, indo ao trabalho, voltando do trabalho. Você pode ouvir ele, vai ser um conteúdo que vai te ajudar a investir melhor. Ou se você prefere conteúdo por vídeo, tem uma playlist aqui no YouTube que chama Investindo sobre o Ombro de Gigantes. Você consegue acessar essa playlist e ver esse podcast, né? Você vai ouvir e ver a carta, inclusive, aberta e etc. Tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida do vídeo de hoje, escreve teu comentário aqui, deixa tua dúvida aqui, para mim vai ser um prazer te responder. Me segue lá no Instagram também, pode me mandar dúvida por lá, por direct. Todos os dias eu abro uma caixinha de perguntas para ajudar as pessoas a investir melhor. Você pode ir lá e mandar a tua pergunta na caixinha de perguntas também. Vai ser um prazer ler e responder seu comentário. Forte abraço e até o próximo vídeo.